Fala pessoal, nós estamos de volta aqui com o Marcel para continuar a nossa série de vídeos falando sobre o Zenfone Zoom. Ele já falou pra gente sobre design, desempenho, desmontou um Zenfone Zoom aqui na nossa frente e agora a gente vai falar sobre a câmera do aparelho. Marcel, a câmera está no nome do aparelho, Zenfone Zoom. Isso quer dizer então que é um dos recursos principais do aparelho. O que a gente pode esperar desse smartphone? A gente conseguiu colocar dentro de um aparelho finíssimo, né? Um zoom ótico. Geralmente o zoom ótico, como é que ele é? Aquele telescópio, né? Que sai para fora da câmera, né? A gente já viu alguns modelos de telefone que tem isso no passado, né? Tentaram incorporar a câmera no telefone e colocar o zoom que sai para a câmera, que é telescópio. Que é bem conveniente, principalmente se você for falar no telefone, você imagina telescópio que é um negócio meio chato. E também fica muito grosso e muito pesado. Então ele perde a característica de um telefone quando você coloca aquele zoom telescópico. O mecanismo por si só acaba atrapalhando. A gente reinventou isso em conjunto com a Roya. A Roya é uma empresa japonesa que fabrica lentes, diversos tipos de lente, mas ela é especializada em lentes para microscópios. E por que a gente foi atrás disso? Porque na hora de você colocar aqui um conjunto de lentes que não precisa daquela parte telescópica, em microscópios você tem um zoom muito forte. Os microscópios eles são muito fortes em zoom. Só que o conjunto fica dentro daquele tubo, né? Então são lentes bem pequenas para você chegar no resultado final. Então a ideia é a mesma. A gente está usando um princípio que é usado dentro de um microscópio. As lentes ficam aqui dentro, nesse espaço pequenininho, ó. Só que elas ficam lá dentro, todas assim, uma do lado da outra. A gente pode colocar um vídeo aí que ilustra melhor isso até, como que elas ficam dispostas. E elas ficam numa bandeja onde elas andam para lá e para cá. Um conjunto total, a gente pode falar de 10 lentes, considerando os prismas. Conforme elas se movem lá dentro, conforme elas se deslocam lá dentro, você tem o zoom ótico acontecendo, até 3 vezes de zoom ótico acontecendo. E sem ir para fora, e sem fazer barulho. Quando você usa o zoom, não capta barulho quando você está gravando, por exemplo. Então você não tem aquele barulho do indo para frente e para trás do motorzinho e tal, da engrenagem. Você não escuta isso. Então é extremamente silencioso para o zoom. É legal porque com as 3 vezes de aumento de zoom ótico, você ainda pode habilitar o zoom digital e chegar até 12 vezes de zoom. Então é um zoom muito forte para quem realmente quer ir no máximo do zoom possível. Com o zoom ótico você não tem distorção nenhuma de imagem. É a mesma qualidade que se você estivesse tirando foto sem zoom. Então até as 3 vezes de zoom ótico você consegue ter uma qualidade incrível, você não perde nada. Quando você passa para o digital, você começa a perder qualidade, né? Porque ele começa a dar o zoom digital. Só que a vantagem é que você já tem 3 ótico. Então você perde menos que qualquer outro celular, qualquer outro smartphone. Então essa é a vantagem principal do zoom. A qualidade das fotos com o zoom vai ser elevada muito mais do que qualquer outro telefone que existe no mercado hoje. Fora isso, você sabe que câmera não é só zoom, não é só lente. Lente é super importante. Então a gente diz que câmera é lente, é o CMOS, que é onde capta a luz, né, capta a imagem, e o software que está por trás. Falando do CMOS, que é aquela plaquinha onde ele capta a imagem, a luz, a gente adotou um CMOS da Panasonic, que é muito parecido com o CMOS que tem dentro da câmera Lumix da Panasonic, são câmeras muito boas. Esse CMOS ele tem uma tecnologia que chama Smart FSI. O que é isso? Ele tem microlentes em cada um dos pixels e essas lentes elas são fechadas como se fosse numa caixinha. Então quando a luz entra por essas lentes para chegar no pixel, ela não interfere indo para outro pixel, não tem interferência de luz. Qual é a vantagem? Você tem uma imagem mais precisa, uma captação de cores mais rica, mais precisa. Então quando você vê o verde aqui, ele vai aparecer aquele verde bonito, por exemplo, no caso da grama, né, com o sol batendo, vai ficar bem forte, não vai perder essa vividez, né, bem vívido, não vai perder essa vivacidade, na verdade, né? Perdão. E cores também. Uma cor difícil pra caramba para qualquer câmera pegar é o roxo. Geralmente ele tende a ir pro azul ou pro vermelho, depende do tipo de roxo que a gente está falando. Você vai ver que com o Zenfone Zoom ele vai capturar o roxo de uma maneira como você nunca viu antes. Você vai ver o roxo, ele fica roxo. E você vai achar isso novo, porque você não está acostumado a ver roxo de verdade nos aparelhos, é muito difícil. Outra coisa legal também é quando você tira foto que você tem uma luz neon ou uma luz LED em algum lugar, ele consegue distinguir que aquilo é luz e não uma outra cor na parede. Então você consegue ver que aquilo parece com luz mesmo, lugar iluminado. Então essas coisas enriquecem muito a qualidade da foto. E quando a gente vai para a parte de software, isso também é importante, porque existe um processamento da imagem quando você tira a foto. Então tem um processador forte, que nem o processador Intel que está aqui, com 2.5 GHz ou 2.3, mais 4 GB de RAM, você consegue processar rápido. Então a gente consegue dar uma quantidade grande de processamento na foto para ela ficar mais bonita, para ela ficar
com menos ruído, só que muito rápido. Então tirou a foto, ele já processa e já disponibiliza para você nem percebe essa transição. Então isso é super importante na parte de câmera. Para ajudar em todo esse conjunto, a gente adicionou duas coisas legais. Aquele flash do Autone, então quando você vai tirar uma foto de alguém com um flash, não sai desfocado, não sai pálida a foto, né, da pele da pessoa, e não parece tão chapado. Então você consegue ver que existe uma diferença de profundidade e tal. E também o foco laser. Com o foco laser que a gente tem no Zenfone 2 Laser, a gente incorporou ele aqui. E aí você tem uma velocidade super rápida de foco. Não demora tanto para focar. Isso é super importante. Uma outra coisa que acaba juntando e ajudando em tudo no zoom é, vamos falar de estabilização de imagem, né? Porque a gente está segurando o telefone assim e você treme, né? Ou às vezes você está no carro ou em algum outro lugar que treme também. Com a estabilização ótica que a gente colocou aqui de quatro a gente fala 4-stop, né? Ou seja, de 4 pontos de estabilização, você não tem estabilização por software. Ou seja, ela é melhor, ela é mais suave. Mesmo que dá aquelas tremidas da mão, ela não aparece na gravação. Principalmente para quem faz vídeo e para quando você usa o zoom, para quem faz foto, ter ela estabilizada opticamente, né, ou como a gente fala fisicamente, é uma vantagem muito grande. Mas você pode ativar também a digital junto com a ótica, então você consegue ter aí as duas coisas funcionando juntos, que é muito legal. Isso é bom para quando eu faço zoom à distância, porque aí a foto não sai tremida, e isso é bom quando eu faço zoom, como a gente fala de telemacro, eu quero fazer o zoom de algo que está aqui próximo, pegar um detalhe de algo próximo, isso também ajuda a não ficar tremido, porque é muito difícil fazer esse tipo de foco próximo. Então, quando a gente pensa em câmera para o Zenfone Zoom, não é só os 13 megapixels da câmera traseira, os 5 megapixels da câmera frontal. Os 13 megapixels, os megapixels eles não são tudo. Porque não adianta você ter muito megapixel, só que esses megapixels eles não trazem a qualidade da foto como deveria ser. Não é exatamente a cor que deveria ter na foto. Você aumenta os megapixels, você aumenta a resolução. Mas quando você aumenta a resolução, não quer dizer que você aumentou a qualidade da foto. Você aumentou a quantidade de pixels. Mas se os pixels não têm a qualidade da cor como deveria ser, se não capta a luz como deveria captar, se não traz o contraste, o brilho como deveria ser, não adianta você ter mais megapixels. Então por isso que esse conjunto de lentes da Roya, do sensor da Panasonic com o Smart FSI e do software nosso, que é proprietário para fazer o pós-processamento, é super importante para você ter uma foto de qualidade instantânea. E esse software ele traz os mesmos modos de disparo que a gente já conhece do Zenfone 2, né? Um dos que eu acho muito interessante, principalmente no caso do zoom, é a exposição de 32 segundos. Porque a exposição de 32 segundos para você tirar foto à noite do céu é muito legal. E no Zenfone Zoom, por causa dessas qualidades de câmera, processamento de imagem e o sensor, fica ainda mais interessante. Você tem isso em outros Zenfones, mas nele o resultado final é bem diferente, por causa dessa qualidade de lente, sensor e pós-processamento. Beleza, ok. Obrigado, Marcel. Obrigado. Assim, então, a gente encerra a nossa série de entrevistas com o Marcel falando sobre o Zenfone Zoom. Se vocês perderam qualquer um dos vídeos, a gente vai disponibilizar o link para vocês ao final desse episódio e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tudo bem, cara? Tudo bem? Obrigado por estar aqui de novo, então, né? Acho uma ótima ideia a gente tirar a dúvida dos leitores sobre o Zenfone Zoom. Eu já quero saber contigo, então, como é que a gente começa? Vamos abrir o bichinho, né? Dentro dele tem muita coisa diferente. Você já tem aí uma série de ferramentas, então, né? O que a gente fez, né? Eu tô com alguns aqui. Na verdade, eu tô usando o Zenfone Zoom desde setembro do ano passado já. A gente recebe as primeiras peças que são consideradas, que eles chamam de PR, Pilot Run, né, para a gente testar e contribuir para o desenvolvimento final do produto, o que tem de errado, o que tem de bug, o que precisa arrumar. Então ninguém melhor que você para falar sobre ele, né? E eu sempre sou uma dessas pessoas que recebe esses produtos antes. E aqui eu tenho um que eu já abri para poder mostrar, já desaparafusei. Ele tem 16 parafusos na primeira camada. Vamos mostrar em detalhe como é que é ele por dentro. Então vamos começar.